paz do Senhor, amados irmãos, amadas irmãs, tudo bem com vocês aí? Glória a Deus. Desejo a bênção de Deus para você nesse dia, que o Senhor alcance você com as suas bondades, com o seu favor, com a sua graça, no nome de Jesus. Amém, amados? Eu quero convidar aos irmãos para compartilhar esse vídeo, se inscrever quem ainda não está inscrito, dar um like, assinar o sininho para as notificações, para quando eu postar outros vídeos você ser notificado. Eu quero louvar a Deus pelos 100 inscritos que nós já alcançamos aqui. Nós já temos 100 pessoas nesse canal e eu creio que Deus vai abençoar ricamente e poderosamente. Peço que você divulgue para os seus amigos, compartilhe com 5 pessoas, o quanto você quiser, 10 pessoas, vá compartilhando. Deus tem grandes vitórias para nós, estamos aqui para fazer essa obra para Jesus. E eu louvo a Deus por vocês estar aqui comigo, né? Eu não estou sozinha, tem um Deus no céu e tem os meus irmãos, 100 pessoas conosco aqui faz uma grande diferença, né? Eu sei que Deus é fiel no nome de Jesus. Eu quero hoje falar sobre a oração e eu quero com vocês aprender e entender qual é a oração que Deus responde. Por que que às vezes oramos e Deus não dá a resposta? Será que toda oração tem resposta? Tem um hino muito conhecido no nosso meio cristão evangélico que diz assim: Deus não rejeita a oração. Mas será que é verdade? Será que Deus atende toda a oração? Será que não há nenhuma oração que Ele não rejeite? Deus não rejeita a oração? E nós sabemos que sim, que Deus rejeita a oração. Nem toda oração sobe ao trono dele e também nem toda oração tem resposta. Nem toda oração tem resposta. Porque tem os critérios de Deus para Ele responder a oração. Isso depende de muitas coisas. Para Deus nos ouvir, nos atender, depende da nossa situação espiritual diante do Senhor e do querer de Deus. Eu quero ler aqui com vocês Jonas capítulo 2. Quero ler 3 versículos. O versículo 1, o versículo 2 e o versículo 7. Que diz assim: Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. A história de Jonas é muito conhecida no meio cristão. É muito bem lida, né? A gente prega sobre esse texto, é um texto muito interessante. Mas o que me chama a atenção aqui é que Jonas estava no ventre do peixe e a palavra diz que ele orou ao seu Deus. Ele orou ao seu Deus. No ventre do peixe, ele se retrata como estando no inferno. Ele descreve o ventre do peixe como um lugar terrível. E ele diz que dentro do ventre do peixe ele orou ao seu Deus. Se nós temos um Deus, se nós temos um Deus no céu, na terra, em todos os lugares onde nós estamos, nós podemos clamar. E se a nossa oração estiver dentro da vontade dele, ele vai nos ouvir. A oração de Jonas estava dentro da vontade de Deus. Deus queria que ele fosse pregar em Nínive. Ele não queria ir. Então, qual ele pegou um barco para outra direção, para Tarso. Mas esta oração no ventre do peixe, ela agradou a Deus. E ele diz assim: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do peixe, do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. A oração com muito clamor, a oração que chora, a oração que grita, a oração que esperneia ali diante de Deus: Senhor, faça algo. Então a oração ela tem que ter um foco principal.
eu vou citar 3 pontos principais para que Deus venha ouvir a nossa oração. O primeiro ponto é que a nossa oração tem que ter um propósito. Qual a finalidade da tua oração? Ela tem foco? Ela tem um propósito? O segundo ponto é que ela tem que estar dentro da vontade de Deus. Será que você está orando por algo que agrada a Ele? Ou o que tu está pedindo só é para ti mesmo e não vai agradar a Ele? Porque Deus não vai atender uma oração que não agrada a Ele. O terceiro aspecto é que essa oração tem que louvar a Deus. Essa oração ela tem que trazer algo muito bom, agradável a Deus. Porque senão você vai orar em vão. Você vai gritar, vai espernear, vai pagar preço, mas Deus não vai te ouvir, porque a tua oração ela está fora do patamar de Deus. Ela não vai louvar a Deus em nada. Nada. E aqui a palavra do Senhor, ela fala em Jonas, que na angústia de Jonas, ele clamou ao Senhor e ele respondeu. Naquela angústia tremenda de Jonas ali, naquela situação, quando ele clamou, Deus lhe atendeu. Aqui na parte B do versículo 2, ele diz que dentro do abismo, ele gritou. Dentro do ventre do peixe, no abismo, ele gritou. E Deus ouviu a voz. Porque aquela situação ali foi gerada por Deus para que Jonas caísse na real e entendesse que quem manda na vida do ser humano não é o ser humano. Quem manda na vida do ser humano é o seu Criador. Quem manda em nossa vida é o Senhor. A Bíblia diz que aquele que anda guiado pelo Espírito, ele é como o vento que não sabe de onde vem nem para onde vai. Por quê? Porque Deus guia aquele que o serve em espírito e em verdade. Então, eu quero relembrar o que eu falei aqui. Os 3 primeiros pontos principais para que Deus venha ouvir a oração. Primeiro é que essa oração tem que ter um propósito. Segundo é que essa oração tem que estar dentro da vontade de Deus. Terceiro é que essa oração venha a ser motivo de louvor. Ela venha a ser louvável. É que esse algo que tu busca venha agradar ao Senhor e venha louvar o santo nome do Senhor. Por que Deus respondeu a Jonas? Porque o que Deus queria era que fosse salva aquela nação de Nínive e que aquele profeta entrasse lá e que ele falasse, apregoasse por 40 dias, que Deus iria dissolver aquela cidade. Ele pregando, o povo iria temer. Tinha um foco, tinha um sentido. Era verdadeiro o que Deus queria fazer. Deus queria ver o arrependimento dos ninivitas. Deus queria ver a mudança. E aí Jonas vai lá e entra lá e ele começa a pregar. Aquele povo todo caíram no jejum, em oração diante de Deus. E assim como Deus ouviu a oração de Jonas no ventre do peixe, ouviu também a oração dos ninivitas, quando clamaram, quando jejuaram. Até os animais jejuaram diante de Deus. Aquilo atraiu a confiança de Deus para com aquele povo. Atraiu a bondade de Deus, a ponto de Deus tirar e retirar o que havia dito que faria por causa da oração. A oração muda muita coisa. A oração faz a diferença. O diabo tem lutado muito contra mulheres que oram, contra homens que oram. A tentação, a perseguição é demais. Mas uma coisa eu digo, tem vitória na tua oração. Tem vitória naquilo que tu coloca diante do Senhor. Com a tua alma, com a tua verdade, com a tua sinceridade, com o teu coração aplicado na palavra de Deus. No versículo 2, a parte B. Gritei e tu me ouviste a voz. Gritar. Essa oraçãozinha que só blá, 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 entendeu? Sem nenhum sentido, sabe? Não sai da alma, a alma não fala, a alma não grita. Essa oração não vai para Deus, não. Ela vai para Deus se ela estiver dentro das tuas entranhas, sair da tua verdade, sair da tua essência, você falar com Deus com verdade, você está diante dele para obedecer.
Deus ouviu a oração de Jonas porque ele estava diante de Deus para obedecer. Agora ele queria obedecer. Agora ele queria fazer a vontade de Deus. Aí Deus entra. Aí Deus vai ordenar o peixe para o peixe sair dali nadando até chegar na praia. E quando chega na praia, o peixe joga Jonas, vomita Jonas. Porque a oração de Jonas já tinha surtido efeito diante de Deus. Aquela oração subiu ali naquela angústia, naquele momento de cruz ali, de dor, no abismo, como ele fala aqui, num abismo. Ele gritou e Deus ouviu a voz. Por quê? Porque aquela oração tocou em Deus. Será que a tua oração está tocando em Deus? Será que você não está orando errado? Será que você não está orando em vão? Você já obteve vitória sobre as orações? Tem alguma resposta de oração aí na tua vida? É para a gente pensar, né? Será que estamos orando para receber a resposta? Ou que tipo de oração estamos fazendo diante de Deus? Versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Hein, irmãos? Olha aí. Quando dentro de Jonas, a alma dele estava desfalecendo. Já estava já se entregando já. Já estava já à beira da morte. A alma dele estava já por um fio. Aí nessa hora ele se lembra de Deus. Na hora mais cruel. Na hora mais difícil. Aí ele se lembra de Deus. Porque às vezes o ser humano nem lembra de Deus na hora da angústia. E aí ele diz assim: eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Hein? Não é qualquer oração que sobe. Oh, meu Deus. Quantas vezes oramos e a oração não sobe? Quantas vezes clamamos, gritamos, esperneamos e a oração não sobe, não passa do teto. Porque tem que ter finalidade. Ela tem que ser gerada pelo ato de obediência. Ela tem que ser gerada por um ato de sinceridade do coração, da alma. A tua alma tem que falar, o teu coração tem que vibrar, para que Deus venha ouvir a tua oração. E esse algo que tu busca deve exaltar o santo nome do Senhor. Era bem louvável que Jonas ia ter vitória quando ele entrasse em Nínive. Era bem real que Deus iria usá-lo. Era bem real que Deus iria fechar a boca daqueles inimigos que estavam ali, a terra dos gigantes. Era bem real que Deus não iria deixar Jonas ali passar vexame, porque ele entrou na cidade, ele apregoou a palavra de Deus ali, até o rei proclamou o jejum. Todos ali acataram a palavra de Deus e eles respeitaram Jonas como um grande profeta. E Deus fez o que iria fazer através da vida de Jonas. Às vezes nós sofremos tanto, pagamos o preço, quebramos a cara para entender que realmente Deus fala diferente com a gente. Para entender que Deus está falando diferente. Não é como nós estamos pensando aqui que seja. É do jeito que Deus está expressando na tua vida. É como Ele está mostrando o que está acontecendo todos os dias. É que Ele está abrindo a tua mente para entender. Olha aí, olha o que está sendo feito. Olha o que eu quero fazer. Veja para onde tu tem que passar. Aonde tu tem que pisar, onde tu tem que entrar. Porque a tua oração ela tem que ter uma finalidade. Para ela atrair a bênção de Deus para a tua vida. E às vezes estamos em lugares diferentes que Deus não vai poder nos ouvir. Às vezes entramos em lugares diferentes que vamos clamar, clamar, clamar e Deus está bem longe. Porque tem que estar realmente diante do Senhor em obediência, em adoração, em espírito e em verdade, anelando receber, buscando receber, clamando com oração para Deus entregar a vitória. A minha oração subiu no teu santo templo. É muito bom saber que Deus ouviu a nossa oração. Depois de nós orar, depois de nós clamar, é muito bom saber que Deus ouviu a nossa oração. Porque senão a gente vai clamar e não vai receber a verdade, a bênção, o milagre no nome de Jesus. E eu desejo que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Que o Senhor ouça a tua oração e que Ele te dê a vitória no nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse dia. Amém? Vamos orar?
Senhor nosso Deus, soberano Pai celestial, eu oro aqui neste momento, meu Pai, por cada pessoa que está do outro lado, que está ouvindo esse vídeo, está ouvindo essa palavra. Eu te peço que tu abençoe com teus olhares de bondade e de misericórdia. Eu te peço que tu ouça a oração de cada servo, cada serva, aquela oração que vem adorar o teu santo nome. Abençoa esta pessoa no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus amados. Que Deus abençoe a todos e a todas. Continue diante do Senhor, servindo, obedecendo e adorando, porque vai haver resposta para a tua oração. Deus ouve a oração da pessoa que obedece, da pessoa que faz a vontade dele. Jonas só obteve vitória depois que ele obedeceu à vontade do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos. Se inscreva, dê um like. Ative o sininho para ser notificado quando eu gravar novamente outros vídeos. E que Deus abençoe o seu coração ricamente. Ore por mim também, que eu vou orar por você. Amém? Deus abençoe a todos. Fique na paz.